Boa noite, pessoal. Eu iria gravar um vídeo sobre os principais motivos que fazem com que um concorrente seja desclassificado numa licitação. Porém, como eu percebi que várias prefeituras, vários órgãos estão errando no BDI, eu decidi gravar um vídeo especificamente sobre isso. Então, todo mundo que trabalha com licitação tem esse arquivo aqui em Excel, que ele já vem com algumas fórmulas. Quando está marcado não aqui, o valor do CPRB fica com zero. E quando a gente coloca o sim, ele vem com um valor de 4,5%. Porém, para o ano de 2026, o valor de CPRB vai passar para 2,7%. Então, fazer esse ajuste aqui no arquivo e aqui na fórmula, né, nessa linha aqui, tem que se colocar 2,7% onde aparece 4,5%. Aí agora, o arquivo está configurado, quando for não desonerado, o CPRB fica 0% e quando for desonerado, 2,7%. E de onde vem isso? Se a gente entrar no Google aqui e colocar, pesquisar CPRB desoneração 2025, a primeira opção vai ser esse arquivo aqui disponibilizado pelo Gov, que ele traz essa informação aqui, já, quando eu abro aqui já vem direto. Na página 6, as novas alíquotas, a alíquota para 2025, que era 4,5 anteriormente, passou para 3,6, e em 2026, o que era 4,5 no passado, passou para 2,7. A gente tem uma interação do BDI com os encargos sociais. O BDI no ano de 2025 foi 5% para quem optou pela desoneração da folha. Até quando a gente baixa o arquivo lá da Caixa, tem essa informação. E agora ele passa para 10%. É o processo de reoneração. Então, eu estou até aqui com alguns editais baixados. Aqui, ó, eu selecionei esses municípios aqui, Tucano e Venceslau Guimarães. Eu lidei com essas licitações aqui. A licitação do dia que aconteceu ontem, no dia 26, para Venceslau Guimarães, a concorrência 12. E a concorrência, deixa eu ver aqui, a concorrência 11, elas tiveram erros distintos em relação ao BDI. E a de Venceslau Guimarães, eu estou com esses arquivos baixados aqui na minha máquina. Vamos lá para a concorrência 12, né, que foi a construção de um centro de atenção psicossocial. O BDI desta licitação, ele está levando em consideração o valor de 4,5% do CPRB. Ele até faz uma ressalva aqui, que no passado era 2%, mas em 2021 subiu para 4,5%, mas já no ano em que a concorrência aconteceu, deveria ser 3,6%. Enquanto que o erro da licitação 11, concorrência 11, deixa eu abrir o edital primeiro, para a gente ver quando aconteceu e qual foi o objeto. Escola de 9 salas, uma escola de 9 salas, e o BDI dela está aqui. O BDI dela está correto o CPRB para o ano de 2025, 3,6, conforme o processo de reoneração da folha. Porém, o erro dessa licitação foi um erro aqui até interessante. É, o, o BDI, o ISS, que tem a base de cálculo de 70%, a prefeitura aqui nessa coluna aqui, ela colocou manualmente 2,5%. Aqui deveria ser 3,5%, porque é 70% aplicado em 5, então deveria ser 3,5%. Se a gente fizer o mesmo aqui, aí essa é uma formulazinha que o valor aqui do ISS deveria ser 3,5. Mas vamos agora para o caso mais esdrúxulo, que foi esse caso aqui dessa concorrência. Essa concorrência aqui que tem como objeto pavimentação e drenagem superficial, e o seu BDI está correto, ó, o que a gente apresentou no erro anterior, de 50%, 50% de 5, quer dizer, está errado também. Aqui deveria ser ou percentual de 40%, ou
2,5% aqui. Então, está errado nesse parâmetro. E tem um erro aqui até que visivelmente a gente percebe, ó, os tributos COFINS e PIS, que tem como o valor do COFINS 3% e o valor do PIS 0,65, totalizando os dois 3,65, a prefeitura colocou 0,97%. E, na realidade, esse valor de 0,97%, ele só pode ser atingido por uma construtora que é optante pelo Simples Nacional. Se a gente abrir aqui esse site aqui, o contábeis.com.br, eu sempre utilizo ele para montar, para quando o cliente é optante pelo Simples Nacional. Então, se a gente colocar aqui 100 mil reais, 100 mil reais e o anexo 4, que é o caso de construção civil, pedir para montar a tabela, a gente vai ter como COFINS 0,80 e PIS 0,17%. Isso vai totalizar 0,97, que foi o valor atribuído no BDI aqui, no somatório. Então, até mesmo a construtora que participar desse certame, ela tem o valor de 478 mil. Se na primeira medição, na primeira medição, o valor for de 181 mil, no mês seguinte, quando a gente montar a tabela para cálculo das alíquotas, o valor de COFINS e PIS vai ultrapassar o valor previsto. Vai ser, a gente vai somar aqui 0,93 mais 0,20, 1,13, e abaixo disso, que é o caso que está sendo considerado lá, se a gente colocar R$ 1.000 aqui, pedir para montar a tabela, então, aqui, ó, 0,80 mais 0,17, vai dar o 0,97 que está lá, mas é impraticável para o processo até mesmo de conclusão da obra. Então, tem esse erro da apresentação aqui do COFINS e PIS, que é para o caso de uma construtora com o rendimento bruto tributável abaixo de 180 mil, somente na primeira medição. Tem o erro do ISS, né, que está com um percentual diferente do que está sendo informado aqui. E nesse caso, né, o caso de Tucano, se a gente até dentro do mesmo município, né, uma licitação está distante 10 dias da outra, essa daqui, apesar de já ter acontecido agora em dezembro e a ordem de serviço só vai ocorrer lá em 2026, ele ainda está válido, né? Aconteceu esse ano 3,6, mas na prática vai ter uma redução para 2,7, mas o erro dessa licitação aqui foi a atribuição do percentual de ISS. E o erro da outra é ter mantido o valor de 4,5, sendo que a gente já tem, dentro do mesmo município, 3,6 e para 2026, 2,7. Então é isso, pessoal. Quem quiser, não tiver esse arquivo em Word, em Excel, para manipular com as fórmulas originais, eu não sei quem foi que criou, mas quem criou fez um excelente trabalho. Então, se a gente até mudar aqui, ó, tem até uma fórmula aqui embaixo que muda o texto. Se eu colocar 50%, aí aqui embaixo aparece também, muda o valor do ISS. Aí fala comigo nos comentários que eu disponibilizo o arquivo.